E a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro vai pedir ao ministro Alexandre de Moraes autorização para que ele possa viajar a Israel. Bolsonaro recebeu uma carta assinada pelo primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, convidando-o para a viagem. Só que desde fevereiro ele foi obrigado a entregar o passaporte e está impedido de deixar o Brasil. A CNN, o advogado Fábio Van Garten, que integra a defesa do ex-presidente, disse que na petição ao Supremo haverá informações como data de ida e de volta e a programação dele por lá, que inclui visita a famílias de reféns, aos locais dos ataques e aos túneis do Hamas. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 28 de março de 2024, são 8 horas da manhã. E o Gilmar Mendes já andou dizendo aquilo que até as pedras do calçamento de Brasília sabem. O Bolsonaro não tem a menor chance no STF e a condenação dele é inexorável. Inclusive até aquela imprensa que gosta de dar umas lacradinhas aí, bater para lá e para cá e flertar até com o bolsonarismo, diz que o Gilmar opina sobre Bolsonaro antes do STF julgar os casos e abre debate sobre imparcialidade. Isso é uma porcaria de matéria, porque isso já acontece há muito tempo, né? E, na verdade, quando os ministros do STF falavam sobre a condenação de Lula, essa mídia que faz toda essa celeuma aí não dizia nada. O fato é que o Gilmar Mendes aqui, ele simplesmente já disse que há provas contra o Bolsonaro, né? O ministro Gilmar Mendes do Supremo tem feito críticas relacionadas a casos que envolvem Bolsonaro e as falas antecedem a chegada dos processos contra o Bolsonaro ao tribunal. A Lei Orgânica da Magistratura Nacional, a LOMAN, veda aos magistrados manifestar por qualquer meio de comunicação opinião sobre processo pendente. Isso acontece há décadas e nunca ninguém falou nada. De repente começa todo mundo a pensar nisso. Acontece que o Gilmar ele não está falando sobre um processo, ele está falando sobre uma investigação e está falando sobre algo que nem existe dentro do STF. O jornal reconhece que o Gilmar não vai ser afastado do caso, assim como ministro nenhum, porque todos falam em algum momento alguma coisa. Né? Em relação a Bolsonaro, o Gilmar disse aquilo que todo mundo sabe, que houve um salto de especulações para provas. Ou seja, antes havia especulações, agora há provas de que Bolsonaro delinquiu, e provas fortes. Não é? Essa é a questão. São provas fortes que existem contra Bolsonaro e agora, ainda como se não bastasse, você tem também uma tentativa de fuga, não é? Uma tentativa de fuga para uma representação diplomática em Brasília, para ficar em território estrangeiro e a salvo da lei. E aqui você vê a defesa sem noção desse advogado de Bolsonaro que espanta. Espanta por quê? Essa aqui é a defesa que o Bolsonaro apresentou ontem ao Supremo, tá? Tem 5 páginas, né, do advogado Paulo Amador da Cunha Bueno, porque o tal Van Garten, esse aqui, ele não é advogado, ele é comunicador e, na verdade, ele andou flertando como advogado porque ele tem a OAB, mas ele não é advogado. E nesse texto aqui a defesa diz que o Bolsonaro tem uma agenda de compromissos políticos, nacional e internacional, etc, etc. E aqui você tem um resumo do que o Bolsonaro, na verdade, ele falou. E aqui o título explica tudo, eu não vou ler
inteiro esse texto, porque são 5 páginas, vai demandar muito tempo. Então vamos dar uma olhada aqui. O Reinaldo Azevedo fez isso pra gente. Bolsonaro nada explica ao STF e diz respeitar a justiça ao menos por hora. Você veja aqui, eu vou aumentar para você dar uma olhada. A certo ponto ele diz assim: o respeito e a crença pelo Estado democrático e de direito é pujante no peito do peticionário, em que pesem as perseguições, segue acreditando na justiça e, consequentemente, ao menos por hora, não tem qualquer razão para fazer qualquer movimento no sentido de dar a indevida sensação de desconfiança ou falta de respeito a ela. É um texto sem pé nem cabeça, mas que soa como ameaça, porque ele está falando que por hora ele respeita a justiça, por hora. Veja bem, Bolsonaro nada explica ao STF e diz respeitar a justiça ao menos por hora. A defesa de Bolsonaro quer um encontro pessoal com o ministro Alexandre de Moraes para, nas palavras de um de seus advogados, elucidar por completo toda e qualquer especulação fantasiosa sobre o rolê na Embaixada da Hungria entre os dias 12 e 14 de fevereiro. Ainda assim, 7 defensores enviaram a Moraes ontem as explicações para as noites do pijama. Pois é, lá está escrito que, ao menos por hora, o ex-presidente não tem motivo para evidenciar falta de respeito à justiça. Não foi bem isso que ele escreveu, né? Ele foi meio lacônico, mas foi isso que ele disse. Como sabem, por hora quer dizer por enquanto, por agora, no momento. É sério, se for condenado, o que certamente não será do seu gosto? Bem, ele já fez um comício contra o STF e nem réu é ainda, né? Então, na verdade, aqui o Bolsonaro deu uma surtada nesse episódio. Esses advogados dele são profundamente ideológicos. Esse Paulo Cunha Bueno aí, ele é um monarquista, é um extremista maluco de direita. Bolsonaro está doido de colocar um cara desse para representá-lo, mas talvez ele tenha tido dificuldade em encontrar um advogado sério para representá-lo, né? Porque esse advogado dele é um maluco igual a ele e acaba de colocar numa peça que, por enquanto, o Bolsonaro está respeitando a justiça. Isso soa claramente como ameaça, você não tenha dúvida. É que o Bolsonaro está desesperado. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes deu prazo de 5 dias para a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre as alegações dele a respeito da fuga para a representação húngara para o colo do ditador da Hungria, o Viktor Orbán. Então, o que acontece nesse episódio aí é que, basicamente, o Bolsonaro, daqui a 5 dias, ele pode sofrer sanções. Quais as sanções? Há muita especulação. Tem muita gente dizendo que ele teria que sofrer prisão preventiva, muitos analistas, a grande maioria dos juristas. Na verdade, eu não vi nenhum jurista até agora, e são juristas de vários tipos. Por exemplo, você tem pela esquerda o professor Pedro Serrano, que é o fundador, é o professor da PUC, que é fundador do grupo Prerrogativas, não é? Meu amigo, inclusive foi meu advogado para me defender do Sérgio Moro. E você tem também, por outro lado, o Walter Maierovitch, né, ex-desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é colunista do UOL, e ele inclusive foi um lavajatista convicto, né? Ele defendeu com unhas e dentes a Lava Jato até que aparecesse a Vaza Jato. Aí ele caiu na real, assim como o STF. E aí Bolsonaro mostra que está surtado mesmo. E alguém surtado, veja bem, alguém que está surtado é preciso que seja visto com muito cuidado. O Bolsonaro pediu de novo o passaporte ao Alexandre de Moraes. Você viu no começo do vídeo aqui a matéria de quando o Bolsonaro recebeu uma carta do Netanyahu, na época que estava aquela polêmica sobre o que o Lula falou, comparou
o que Israel faz em Gaza com o Holocausto, e esse Netanyahu, que é o ditador de Israel, ali, o autocrata de Israel, escreveu ao Bolsonaro xingando o Lula e convidando o Bolsonaro para ir para lá junto com o Caiado e o Tarcísio, os governadores de Goiás e de São Paulo, que estão lá lacrando para os fascistas brasileiros, não é, junto com o sujeito que está matando crianças lá do outro lado da fronteira do seu país. E o Bolsonaro pediu de novo o passaporte. Depois ele ter ido se abrigar na embaixada da Hungria, ele pediu o passaporte para o Alexandre de Moraes. É uma estratégia de debochar da justiça, mas na verdade ele faz isso para lacrar junto ao seu público. Por quê? Porque eles vão falar: nossa, olha como o Bolsonaro é macho, estão querendo prender ele e ele está pedindo passaporte para viajar. E também para simular que não deve nada, tal. Mas acontece que ele trata todo mundo, e esse advogado monarquista dele e terraplanista dele acha que o STF é composto por um bando de idiotas, né? Que acham que ele foi mesmo lá dormir em um local que fica ao lado da sua casa, 15 minutos de carro da sua casa. Ele levou para lá roupa de cama, levou cafeteira, levou uma mudança para a embaixada para ficar 2 dias lá, e depois aí, por alguma razão, ele decidiu que não precisava ficar lá, inclusive nem contou para ninguém, né? Ele escondeu até dos filhos. Agora, ontem soube-se que o Carluxo foi avisado de que o pai estava na embaixada e foi lá ver o pai. Vamos em frente aqui. Os irmãos Brazão, eles foram removidos da penitenciária de segurança máxima de Brasília e foram para Campo Grande e Porto Velho, foram separados por segurança. Na capital federal ficou apenas o delegado Rivaldo Barbosa. Todos são do Rio, foram levados para Brasília e agora foram distribuídos por segurança. Os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão, os assassinos de Marielle, foram transferidos ontem, e inclusive esse irmão Domingos, que é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio, já foi substituído lá. E o caso é que esses assassinos de Marielle, assassinos frios, assim, que cometem esse tipo de crime hediondo, às vezes encontram um problema sério em penitenciárias. O Milei continua dando showzinho aí, porque é isso que a extrema-direita faz, né? Eles ficam dando showzinho para entreter os seus respectivos rebanhos, né? Os seus respectivos gados. E insultou o presidente da Colômbia e expulsou os... Bom, na prática ele rompeu relações diplomáticas com a Colômbia. E isso é um peso a mais para a Argentina, que é um país que está numa grave crise econômica, com a pobreza e a miséria se espalhando lá, que é uma loucura, e ele dizendo que vai conseguir resultados. Eu nunca vi, eu acompanho política e economia basicamente desde os anos 80, né? Desde os anos 80. Na verdade, eu comecei a acompanhar política em 1973, mas eu era um garoto, um adolescente. Nos anos 80 eu já era um adulto, já era casado, e eu acompanho desde o início dos anos 80, início, 1980, quando fundaram o PT, foi a época que eu comecei a acompanhar política e economia. Eu nunca vi esse tipo de política econômica dar certo em lugar nenhum. Sempre leva à desagregação social e acaba sendo revertida. Negócio melhorou quando começamos a matar, dizem os áudios inéditos da ditadura militar, nos 60 anos do golpe.
Há um mês de subir a rampa do Planalto, Ernesto Geisel recebeu o seu futuro ministro do Exército, Dali Coutinho, para uma conversa e eles disseram que a repressão à esquerda armada só começou a funcionar quando começaram a torturar e matar as pessoas. Caso de Marielle vira cartada do PT para pressionar por vice na chapa de paz. O Rio de Janeiro está em êxtase com a prisão dos assassinos de Marielle. Há uma comoção e há um fortalecimento muito grande do Eduardo Paes, o candidato do Bolsonaro, Ramagem, está afundando e o Paes está bombando ali porque a esquerda se fortaleceu muito no Rio de Janeiro com a descoberta dos assassinos de Marielle. PT diz que vai apoiar atos contra o golpe de 1964, mesmo após Lula dizer que não quer ficar remoendo. Essa matéria é enganosa. O Lula ele não proibiu ninguém de fazer manifestação contra o golpe de 64. O que ele disse é o seguinte: o meu governo não vai fazer manifestação contra e os militares estão proibidos pelo governo de fazer a favor. Então ele não quer tensionar as coisas num momento complicado de polarização, com o governo enfraquecido fortemente no Congresso e às vésperas do risco de um aliado da extrema-direita do brasileiro e de Bolsonaro voltar ao poder nos Estados Unidos. O novo submarino toneleiro é o terceiro feito a partir de política criada no governo Lula para as Forças Armadas e mostra o quanto Lula fez pelas Forças Armadas. Nenhum presidente aparelhou de dar equipamento, mesmo as Forças Armadas como Lula. E os militares não reconheceram nada. Delatores que implicaram Lula estão arrebentados, com as vidas destruídas, e um deles, inclusive o Pedro Correia, está preso em prisão domiciliar até hoje, não pode trabalhar, não pode fazer nada, com multas gigantescas para pagar. E eles foram canalhas, inventaram coisas sobre o Lula que depois não conseguiram provar, como é o caso do Delcídio do Amaral. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.